Aí o dinheiro já atrapalhou o seu relacionamento, seja relacionamento amoroso ou relacionamento com amigos ou em família. Geralmente, quando o problema é dinheiro, muitas pessoas se sentem incomodadas. Muitas pessoas ou tiveram a sua história de um jeito que as fizeram ficar muito mão fechada, ou em algum momento da sua vida elas conviveram com pessoas que são assim. E aí eu não estou dizendo de uma pessoa econômica, eu não estou dizendo de uma pessoa que faz conta e uma pessoa que se organiza para poder gastar. Por isso, então, se você tem dificuldade com isso, vem comigo nesse café, porque a gente vai conversar sobre coisas importantes que podem impedir com que você sofra, fique sozinha ou sozinho e seja mais feliz nos seus relacionamentos. Afinal de contas, aqui a gente vai lembrar da história, sabe de quem? Não sei se você aí é da minha época, mas o tio Patinhas existe até hoje. E vale a pena a gente lembrar aquele patinho? Exatamente. O tio Patinhas, dos 3 patinhos, Hugo, como é que é? O Guinho, Luizinho e Zezinho. Exatamente. O tio Patinhas, ele era aquela pessoa que começou a juntar o seu dinheirinho e deve ter uma crença muito forte, ou sofreu na sua infância, era muito, muito pobre, e aí, para ele, tudo se resumiu em ter. A partir do momento que ele estabeleceu dentro dele uma crença de que ele precisava ter para ser, ele começou a juntar. E aí, então, ele começou a ser sovino. A avareza é a pessoa que é presa no ter. Então, bom dia para você que está chegando. Se você conhece alguma pessoa que tem dificuldade com o dinheiro, aqui no sentido de soltar o dinheiro, ela segura o dinheiro, ela ganha dinheiro, mas ela não se diverte. Ela até fala que vai se divertir, faz planos, mas na hora de acontecer, segura o dinheiro de novo. E conviver com uma pessoa assim é muito difícil. Então é claro que assim como todos os outros pecados capitais no relacionamento, isso faz mal para a pessoa que está sendo avarenta e para as pessoas que convivem com o avarento. Aqui a gente está hoje falando do nosso último pecado capital nos relacionamentos. Mas o nosso café não termina por aqui. A gente sempre vai estar às quartas-feiras, 6h30 da manhã, esperando você e deixando depositado aqui, além daquele abraço gostoso, aquele café cheiroso, uma ideia aí para espetar a sua cabeça. Exatamente. É como se fosse a gotinha de açúcar no café, aquela que você já não põe mais, a gente coloca para que você preste mais atenção em você e nas pessoas com quem você convive. A avareza, ela é advinda do quê? Advinda da fartura, advinda da generosidade. Então, todo pecado, ele é o excesso de uma virtude. A pessoa que começa a ser avarenta, muito provavelmente ela sentiu falta lá na infância. E por sentir falta, seja de afeto, seja de estrutura financeira, seja de condições materiais, porque o avarento, ele é apegado em bens materiais. Ele tem uma tendência, ou ela tem uma tendência, essa pessoa tem uma tendência a juntar coisas. E a gente também estende esse conceito não apenas para bens materiais, mas a pessoa que é avarenta, dependendo do grau desse sentimento, do sofrimento que essa pessoa tem, ela começa a querer ter não só bens materiais, mas ter pessoas, ter o tempo daquela pessoa, ter coisas em alguns momentos que aquela pessoa tem. E ele começa a juntar aquilo para ele. Geralmente, a pessoa avarenta, ela é uma pessoa que tem muita dificuldade de compartilhar. Uma pessoa que tem dificuldade de ser generosa. Imagina isso num relacionamento amoroso, onde a gente precisa ter quais competências e quais virtudes.
empatia, a gente precisa ser generoso, a gente precisa se doar. Muito provavelmente, por algum motivo da infância, por alguma crença estabelecida durante a vida, algum temperamento ou algo que essa pessoa sofreu, ela vai reter as coisas. E esse reter, não só em termos estruturais, mas reter sentimentos, né? Ela não se acha pronta para doar. Então, se eu não tenho como fazer para você, como eu vou ser para você? Esse é o convite dessa reflexão, desse café aqui. O ter e o ser nas relações. Se você é uma pessoa que precisa ter muito para se sentir aceito, para se sentir respeitada, provavelmente a sua história de vida fala sobre isso. Então, antes de você ficar com raiva de uma pessoa avarenta, apesar que é comum uma ação gerar uma reação, é comum um comportamento gerar outro comportamento, e por falar nisso, sexta-feira agora é dia da gentileza. E assim como gentileza gera gentileza, o que pode acontecer muito provavelmente em relacionamentos onde uma pessoa começa a ser avarenta, ou seja, começa a ser mão fechada, sovino, a famosa mão de vaca. Me conta aqui, aí na sua casa, quem é mão de vaca? Seja bem-vinda, você que está chegando agora, seja bem-vindo. E ao refletir sobre essa pergunta, que eu não estou falando da pessoa econômica, cuidado para não jogar aí na cara de quem está convivendo com você, juntando um pouquinho para ter aquela famosa casa própria, que é o sonho, o carro dos seus sonhos. Claro que você pode ter, sim. Claro que você pode ter a melhor roupa, a melhor casa, o melhor carro. Aqui a gente não está falando dessa pessoa que quer ter um dinheirinho lá guardado para quando tiver uma necessidade, porque todos esses aspectos são aspectos comuns dos relacionamentos, são aspectos comuns numa pessoa. Uma pessoa que é capaz de guardar um pouco do seu ganho financeiro, uma pessoa que é capaz de fazer contas e que é capaz de estabelecer um limite de gastos, uma pessoa que é capaz de fazer escolhas sobre custo e benefício do que vão ter numa relação e dialogar sobre isso. Essas pessoas são nada mais, nada menos do que as famosas pessoas que administram o seu dinheiro. São as pessoas que fazem aí as suas contas durante o seu mês e estabelecem exatamente o que podem dentro do seu patamar financeiro. Porque lembra, uma pessoa também que não tem limites nesse sentido causa muito problema. Então, tanto eu posso parecer mão de vaca, eu posso parecer avarenta, por eu tentar, às vezes, controlar essa pessoa que é desenfreada nos gastos. E aí a gente está falando de dois extremos. Já pensou uma relação onde uma pessoa gasta horrores e não consegue sair de cheque especial e tá sempre pedindo dinheiro emprestado e quando vai ver virou um bolo de neve? E uma pessoa que tem medo de perder, que tem medo de não ter e que segura tudo que tem, aí eu tenho então o famoso mão aberta, aquele que empresta dinheiro para todo mundo, que gasta, que paga tudo para todo mundo, e eu tenho uma pessoa mão fechada. Gente, a gente sempre falou disso aqui quando se trata das forças e das fraquezas, das virtudes e dos pecados. A gente, quando parte de dois extremos, 0 ou 100, a gente fica desequilibrado. E o que é importante numa relação? Lembra, seja uma relação amorosa ou seja uma relação entre amigos, entre sócios, uma relação num grupo de trabalho, uma relação onde eu tenho sempre comunicação. E comunicação tem que ser ponte. Comunicação não deve ser abismo e comunicação não deve ser muro. Às vezes eu fico no silêncio e tenho apenas a minha atitude, que geralmente
beira o egoísmo. Aquela pessoa que gasta desenfreadamente, muito provavelmente ela não está pensando no dia de amanhã, ou muito provavelmente ela não está pensando nas pessoas que estão lutando para ganhar esse dinheiro. Então elas querem ter o prazer do presente. E aí então elas vão lá e gastam, porque elas têm que viver a vida. Essa é uma crença que toma muitas pessoas. Por outro lado, a outra pessoa que cresceu com outra história de vida, que cresceu com outro tipo de sofrimento, estabelece uma crença de que ela não pode, de que se ela gastar, ela não vai ter, e que se ela não tiver, como vai ser o dia de amanhã? Imagine uma pessoa que passou dificuldades na sua infância, uma pessoa que veio de uma família aonde não tinha as coisas. Então imagina passar por isso novamente. E aí eu vou ter várias escalas de vários sentimentos e de várias emoções. Você que está achando esse assunto interessante, aperta nesse aviãozinho aqui agora e compartilha. Eu convido você a compartilhar com mais 3 ou 5 pessoas que você sabe que precisam ouvir sobre isso e que muitas vezes não aceitam. Porque às vezes ouvir a própria pessoa que a gente convive falar parece um sentimento de que a pessoa está pensando só nela. Mas isso também pode ser apenas projeção. Um pecado nunca gera só um pecado. Pois é, a gente fecha o nosso café hoje aqui falando de avareza, dizendo que a maioria dos pecados geram outros pecados. E que todos os pecados capitais que falam dos excessos, da falta de limite, até onde eu guardo meu dinheiro, até onde eu gasto meu dinheiro, até onde eu como mais ou não como nada, até onde eu restrinjo toda a minha vida, até onde eu falo da vida do outro e eu não falo da minha, até onde eu sinto inveja daquilo que o outro tem, até onde eu fico com preguiça de conquistar, preguiça de falar, preguiça de comunicar, e aí então eu não ajo. Todos os pecados mostram que no momento onde a gente está cedendo ou a gente está excedendo os nossos limites, nada mais, nada menos, a gente está cedendo aos nossos instintos, a gente está cedendo aos nossos desejos e a gente está deixando de ser racional. A única coisa que diferencia você e eu dos animais é a nossa inteligência. Se a gente for pegar estudos e pesquisas que existem a respeito do nosso cérebro, e cérebro de macacos, e cérebro de ratos e outros cérebros, pasmem, mas às vezes a grande diferença, e na maioria desses animais, é 1, 2, 3% de diferença, que é a nossa inteligência. Então você está dizendo que a nossa inteligência, esse 1%, tem um impacto enorme. Exatamente. Acontece que uma pessoa inteligente, se ela não tiver consciência da inteligência e se ela não usar a inteligência, não adianta nada. Eu estou querendo dizer para você que está me ouvindo aqui e que pode já ter passado por um problema com algum avarento, com alguma pessoa avarenta, ou você sofre, porque o que acontece com a pessoa avarenta? Lembra que ela já sofreu e pode fazer sofrer. As pessoas que excedem esses limites, as pessoas que têm esse tipo de dificuldade de refreamento ou de regulação, que a gente chama, é o tipo de pessoa que, mesmo sendo inteligente, muitas vezes não usa a inteligência e não usa a consciência. Vale lembrar aqui que nem sempre quem conhece o caminho trilha o caminho. E que às vezes um casal, um sócio, uma sócia, um amigo, uma amiga, alguém da família, um terapeuta, pode e deve pegar na sua mão e caminhar junto com você. E falando ainda em casais, e principalmente começa lá no berço do namoro. Às vezes, quando está começando, quando tudo está no auge da paixão, as coisas não parecem tão claras. Mas quando as coisas vão caminhando, a rotina vem chegando e os boletos vão aparecendo,
geralmente tem briga na relação. Aonde tem um mais folgado, mais folgada, aonde tem uma pessoa que é mais gastão, aonde tem uma pessoa que é mais sovino, que é o mão fechada, aonde tem uma pessoa que é mais vaidoso, sempre a gente vai precisar vigiar. E o que é mais comum nos relacionamentos? Não, eu não sou assim, eu não tenho isso. Não, você tá falando do fulano, né? Nossa, lembrei do Beltrano. Nossa, na minha casa. Exatamente, Elô, que bom que você tá aqui comigo. A autoanálise só é possível com autoconhecimento, que são duas coisas diferentes. A primeira coisa é eu parar para refletir e conhecer-me, ou seja, eu estou percebendo que eu sou assim? Será que eu tenho medos? Quais são as emoções que passam pela cabeça de um avarento ou de uma avarenta? Provavelmente essa pessoa morre de medo de sofrer o que ela já sofreu. E no momento em que ela vai gastar o dinheiro dela, que ela juntou, ela tem tanta dor no coração que a dor, gente, passa até da palpitação e às vezes até paira a ansiedade. Pasmem, mas pessoas quando vão colocar a mão no bolso, elas lembram de tanto sofrimento que já tiveram por não ter. E o medo é tão grande de não ter de novo, que aquela memória afetiva volta e ela recolhe o dinheiro. E aí, se ela recolhe para ela, quem dirá para você? E conviver com uma pessoa assim é muito difícil, é muito desafiador. Porque vocês vão deixar de ter experiências, às vezes, que são importantes nessa relação, que é a moderação, que é a mediação e que é o caminho do meio, aonde as duas pessoas precisam caminhar juntas. É muito difícil um momento onde você tem que caminhar por um longo período sozinho, sozinha. Mas isso pode acontecer? Claro que pode. Numa relação, quem me dera se as pessoas fossem conscientes iguais, não é, gente? Quem me dera se as pessoas tivessem a mesma força de espírito e se as pessoas estivessem limpas dos seus afetos negativos, limpas das suas memórias negativas, limpas das suas histórias de vidas que precisam de quê? De cura e evolução. A maioria das pessoas caminham com dores, a maioria das pessoas caminham com feridas abertas, a maioria das pessoas caminham carentes desse olhar. E aqui a gente não vem dizer para você ter raiva da pessoa avarenta, porque no primeiro momento é claro que você é humano, e você pode ficar muito chateado da vida, você pode ficar realmente muito bravo, muito brava, mas você só está pensando às vezes em você. E é comum, e você precisa validar esse sentimento de raiva e dialogar com essa pessoa e dizer para ela aquilo que você sente. Aqui eu estou dizendo de dialogar com pessoas com quem se consegue conversar. Às vezes, existem pessoas que não querem conversar. Existem pessoas que dialogam sozinhas na relação. Geralmente, as pessoas avarentas, as pessoas vaidosas, as pessoas que excedem os seus limites, as pessoas luxuriosas, as pessoas que não conseguem refrear os seus instintos, podem ter aí a sua inteligência, podem ser pessoas muito bem-sucedidas financeiramente, muito bem-sucedidas na sociedade, politicamente. Mas aqui a gente está falando de uma saúde mental, a gente está falando de uma saúde psicológica e principalmente quando se fala em saúde mental, a gente está falando de emoções, a gente está falando de sentimentos. A gente não está falando do que a pessoa tem apenas. Porém, esses três conteúdos conjugam na essência da pessoa. O que ela tem, o que ela é
e aquilo de atitude que se torna nos comportamentos dela. Então, isso tudo retroalimentado vai fazer uma pessoa que está com você ou que está dentro de você. E pode parecer muito óbvio tudo isso, assim como os pecados são conversados de várias formas, de forma religiosa, de forma filosófica, mas aqui a gente está falando especificamente, psicologicamente, como que o pecado acontece dentro de você. Então lembra que todos nós temos desejos, temos instintos e que esses instintos nos motivam. A maioria das coisas das quais nós arrumamos tempo para fazer são coisas que estão nos nossos desejos, são coisas que estão nas nossas motivações. Inclusive, aquilo que a gente escolhe gastar o nosso dinheiro, muitas vezes tem a ver com esse instinto. Às vezes a gente diz que não tem dinheiro para certas coisas que são importantes, mas a gente arruma dinheiro para outras coisas. Quantas pessoas que dizem que não tem dinheiro para cuidar da saúde, ir num bom médico, ir numa boa terapia, não valorizam o trabalho do outro, não valoriza o outro profissional, porém cobra caro o seu trabalho. Quantas pessoas que gostam de ganhar o seu salário, mas não valorizam a hora do outro, seguram, não querem pagar, não é? Quantas pessoas que você conhece assim? Se você conhece alguém assim, aperta esse aviãozinho aqui, manda para ela. Porque provavelmente ela acha que isso é comum, que isso é normal, que isso é economia. Não. A pessoa que acha que só ela tem que ganhar, a pessoa que pensa só em si e que mesmo dizendo que não, porque às vezes ela tem um discurso muito fino, que vai pensar em todo mundo, que esse ano vai dividir e que vai compartilhar, ela sofre quando tem que abrir a mão. E isso é perceptível no rosto dessa pessoa. Conviver com essas pessoas pode ser muito difícil para você. E aí, se você convive com uma pessoa assim, ou se você se sente assim, já sofrendo, quando tem que abrir a mão, começa a refletir sobre as suas crenças. A primeira dica é: quais sentimentos eu tenho quando eu tenho que soltar ou pagar algo para alguém ou para mim? Qual é o sentimento que eu tenho quando eu tenho que abrir a mão? A segunda dica é: em que momento da minha vida eu me percebi com medo enorme e comecei a segurar, comecei a reter as coisas, os sentimentos. E aí então eu não me desfaço de nada nas relações. Eu morro de medo de passar alguma dificuldade financeira. Eu morro de medo de não ser amado. As pessoas avarentas, elas valorizam coisas boas, elas valorizam status em muitos aspectos. A gente pode ter vários tipos de pessoa avarenta. Aquela que anda toda mulambenta, mas que tem horrores de dinheiro. E a gente tem aquelas que valorizam a imagem. Lembra que a gente tem mais de um pecado? Pois é. E aí essa pessoa está depositando às vezes tudo que ela é no que ela tem. Cuidado com isso. E se você passa por isso ou convive com uma pessoa assim, antes de você julgar-se ou de você se sentir culpado ou de você já ser o próprio juiz de tudo aquilo que você faz ou de tudo aquilo que você convive, seja empática com essa pessoa. Essa é a segunda dica. Lembra, sexta-feira é dia da gentileza. E gentileza gera gentileza. Tente refletir com essa pessoa avarenta, assim como você deve refletir com você como seria ser menos para ser mais. Às vezes, a avareza numa relação parte de um princípio que todo o meu muito foi pouco para você. As pessoas avarentas, elas querem sempre mais. Parece que tudo é pouco. Lembra? Elas sofrem. Elas têm muito medo. Geralmente, uma pessoa avarenta é uma pessoa insegura. As pessoas vaidosas são inseguras. As pessoas gulosas, geralmente,
são inseguras. As pessoas que necessitam de um sexo desenfreado, as pessoas que são luxuriosas, elas sofrem. E geralmente essas pessoas são carentes de atenção. Mas não atenção no sentido de passar a mão na cabeça, atenção de fazer tudo que essa pessoa quer. Mas esse olhar, aonde elas vão ser olhadas lá dentro. Não pelo que elas têm, não pelo corpo que elas têm, não pela beleza que elas têm e não pelo sexo que elas podem oferecer, mas por aquilo que elas são, pessoas, pela história delas de vida e pela forma como se quer caminhar com essa pessoa. Roberta, é possível melhorar isso nos nossos relacionamentos? Todo comportamento é possível melhorar. Eu não sei que grau você sofre a respeito da avareza ou de qualquer outro pecado que nós falamos aqui, mas tudo é possível melhorar com grau de consciência. E lembrar você que não adianta você conhecer. Existem muitas pessoas que dão aulas sobre muitos conteúdos, mas conhecer alguma coisa é diferente de caminhar com aquela coisa. Conhecer uma pessoa é diferente de caminhar com ela. Por isso, se você está decidida a conviver com uma pessoa que é avarenta, se você está decidida a ser sócia ou se casar, ou se você é essa pessoa que vai conviver com você mesma, às vezes você é a pessoa avarenta, é importante você ver o grau de sofrimento dessa pessoa e se ela quer caminhar. É impossível você caminhar com alguém que não quer caminhar. Lembre-se que às vezes você consegue por um tempo. Existem muitas pessoas que me falam assim, a minha estratégia foi ignorar tal coisa. Toda vez que você ignora, às vezes isso pode diminuir, mas muito raramente. Ignorar é só adiar uma solução necessária. Se você consegue conviver com isso, é uma possibilidade. O que acontece é que às vezes a gente finge que consegue conviver. E isso é muito comum entre as mulheres. Fingir sentimentos, fingir que não está vendo, para poder dar conta da situação. É uma espécie, sim, de proteção que a gente tem em muitos aspectos, histórico, social, porque a gente estabelece uma comunicação e a gente diz assim, eu finjo que eu não estou vendo, vou lá e faço do meu jeito. Até quando você vai conseguir levar uma relação assim? Sem diálogo, aonde estabelece-se um muro e cada um faz o que quer. Até quando você vai conseguir conviver com você mesma sem falar sobre os seus sentimentos e sobre as suas emoções? Lembra que quando você não quer falar sobre aquilo que sofre, você quer ignorar, em algum momento da sua vida isso vai aparecer. A conta bancária vai aparecer. E pode ser no seu corpo. Porque quando você não fala, o seu corpo fala. Então, se você está aqui e gostou desse diálogo e sabe que pode melhorar os pecados nos seus relacionamentos, e você que se sente pecador aí, não é para você sentir culpa, não. É para você saber que você pode sim aprender novos comportamentos, ser uma nova pessoa e principalmente ser muito mais feliz. Então, compartilhe aqui se você gostou desse nosso bate-papo, desse nosso café. Lembra de toda quarta-feira, 6h30 da manhã, que eu tô aqui com assuntos incríveis para você. E semana que vem, surpresa! No meio da semana eu conto para você o que é a próxima quarta-feira. Compartilha com quem você sabe que merece ouvir esse conteúdo. Beijo grande para você e deixa o seu comentário aqui do que valeu e do que foi mais importante. Qual foi o pecado que você mais gostou que eu comentei? Beijo grande para você. E abra mão.